Café, caos e psico. É terapia? Não. Parece. Talvez. Seja bem-vindo a mais um episódio de Café, Caos e Psico. Hoje a gente vai abrir uma conversa sobre algo que todo mundo sente, o caos contemporâneo da internet. A internet ela é maravilhosa, mas quando a gente usa ela sem consciência, vira uma avalanche de informação que drena a nossa atenção e bagunça a nossa cabeça. E é aí que entram as redes sociais. Ao mesmo tempo que aproximam, também geram ansiedade, comparação e um ritmo que ninguém consegue acompanhar. Então, pega seu café e bora compartilhar essas experiências. Eu não escutei, não, mas... Não? Não. Sá, e aí, me conta, como é a sua relação com a internet hoje? Você sente que ela te suga às vezes, ou ou você acha que consegue usar de um jeito mais consciente? Eu acho que as duas coisas. Ela me suga e eu tento usar de um jeito mais consciente. Às vezes eu percebo que eu pego o celular ali, entro, vejo alguma coisa ou outra que eu nem procurava, assim. Só para passar mesmo tempo. E tenho tentado utilizar de forma consciente, colocando mais limites. Então, limite de tempo, notificações de estou usando muito, já deu meu limite. Então eu tento, agora que eu vejo que está pesando mais, ter esses limites assim durante o meu dia a dia, mas eu me sinto às vezes bem cansadinha, e sei que tudo é culpa minha. E você? Eu também. Principalmente por trabalhar em frente à tela, né? Às vezes você se distrai, você tá ali trabalhando e você fala assim, vou ver um negocinho aqui. E aí você começa a ver ali, aí quando você percebe, você fala assim, meu Deus, peraí, deixa eu voltar pro trabalho, deixa eu concentrar novamente aqui. Exatamente. E acontece muito isso, né? Mas a minha relação com a internet, hoje, ela melhorou muito. Teve épocas, assim, que eu acho que eu consumia muito mais, e até teve algumas estratégias que eu adotei, por exemplo, parar de seguir página de fofoca. Eu fiz isso também. Foi uma ótima estratégia, assim. Porque era muita informação desnecessária que eu não queria saber, sabe? Eu até hoje nunca segui uma página de fofoca, assim, mas ainda assim, quando você vai na lupinha, sabe? De pesquisa, aparece por ali. Mas eu nunca tinha seguido. E daí eu acho estranho também, porque não era um conteúdo que eu consumia. Eu segui o Google Gloss, por exemplo, sabe? Que também tem bastante coisa de informação, assim, mas assim, eu parei de seguir e falei assim, nossa, tem tanta coisa desnecessária que eu não quero ficar sabendo, fica aparecendo aqui, sabe? E eu falei, cara, não quero mais. Só que às vezes também até em páginas de meme aparecem, né? Algumas fofocas que a gente não quer nem saber, né? Sim, é isso. Às vezes você tenta fugir, mas ainda assim é maior do que a sua rede. E essas coisas, assim, em relação à fofoca, eu sentia que me sugava um pouco, sabe? Mas eu fui aprendendo, assim, com o tempo, a dar uma filtrada um pouco mais na internet e nos conteúdos que eu consumia, sabe? Hoje em dia eu considero que eu uso com mais consciência, assim, então tá mais tranquilo. E Thali, já teve um momento em que você estava tão sobrecarregada de informação que pensou, preciso subir na internet por uns dias? Sim, cara, isso sempre acontece, assim, de vez em quando eu fico sem postar porque eu deleto o aplicativo do Instagram, assim, do TikTok, e fica, assim, uns 3 dias sem usar. Porque quando eu me sinto sobrecarregada, eu falo assim, não tô afim, sabe? Preciso descansar. Porque eu acho que quando a gente trabalha na tela o dia inteiro, aí a gente depois quer descansar olhando para outra tela, sabe? Então, às vezes, acaba que a gente fica meio sobrecarregado em relação a isso. E, às vezes, também eu já me peguei, assim, horas no TikTok e eu falei assim, meu Deus, não, pera, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí,
E aí são as vezes que eu realmente deleto o aplicativo e fico alguns dias sem usar, depois eu volto. E você, Sá, já teve um momento que você estava sobrecarregada de tanta informação que você viu na internet, ficou alguns dias sem usar? Ou você é viciadinha? Eu sou viciadinha, eu estou sempre sobrecarregada e ao contrário de você, eu não consigo excluir os aplicativos, eu paro de ver um pouco, paro de... Não, de postar é muito mais fácil, né? Parar de postar. Agora, Com ver, certeza. uma vez ou outra você ainda quer abrir ali para dar uma olhada. Então, quando eu me sinto assim sobrecarregada, eu faço isso. E você comentou aí sobre a gente trabalha o dia todo com tela e sai para outra tela. Eu estava pensando nisso essa semana, porque eu parei de trabalhar, estava bem cansada. Aí falei assim, não quero pegar o celular. Mas aí eu fui assistir. Então, que diferença que faz, né? É verdade, é verdade, é verdade. Isso Vou acontece relaxar muito. assistindo, assim, não ajuda. Mas, voltando à pergunta, sempre assim eu penso, nossa, eu preciso subir na internet. É que como eu tenho amigos que eu só falo por ali, então, querendo ou não consigo ficar sem acesso. Mas essa vontade, assim, de sumir é constante. Às vezes eu já me peguei assim, abrindo o celular e esquecendo o que eu ia fazer, sabe? Por exemplo, aí você fala assim, preciso pagar alguma coisa no aplicativo do banco. E aí, sem perceber, seu dedo automático ali, ó, já todo viciadinho, já clicou no Instagram, já abriu, o feed já tá rolando. Quando você vê, você para e fala assim, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Isso acontece com você? Nossa, muito, muito, muito. E toda vez que é uma coisa assim que eu preciso de fato fazer, eu esqueço o que é. Aí eu preciso fechar o celular e pensar, daí eu volto. É isso. Eu entro em. E até na rede social, se procurar alguma coisa específica, preciso procurar um evento que eu vi. Eu esqueço, vou ver outras mil coisas, e depois eu falo, nossa, o que eu tava fazendo aqui mesmo? Aí eu tenho que voltar para onde eu estava antes para lembrar o que eu estava procurando. Então, assim, é direto. Eu estava aqui pensando. Você ia falar alguma coisa antes? Não, pode falar. Não. Você tem alguma coisa que aparece assim no seu feed que drena só de olhar? Um conteúdo que você nem clica, mas só de ver passando ali já sente a sua energia mudar? Cara, sim. Eu acho que principalmente nessas últimas semanas, estava aparecendo muita coisa de violência contra a mulher e coisas relacionadas a crianças, assim, violência contra a criança também. Assim, geralmente eu passo o vídeo na hora, eu falo assim, não quero ver, sabe? Apesar da gente ter que ser, sim, pessoas informadas e tal, eu evito de olhar esses vídeos, sabe? Não é algo que, assim, já pesa a energia na hora, eu falo assim, meu Deus, como pode, né? Sim. E você, assim, além das fofocas? Além das fofocas, tem os conteúdos de influencers que eu não sigo, mas que aparecem. Exemplos. Virgínia Fonseca, Carlinhos Maia. É só gente que me aparece que eu falo assim, Deus, por que tá aparecendo no celular que eu paguei com meu dinheiro? Tudo que eu sei é contra a minha vontade. Exatamente. Como que faz para desver? Então, o conteúdo desse pessoal, assim, que para mim não agrega muita coisa, nada contra quem acompanha, quem gosta, mas não é um conteúdo que me agrada. Além também dessas notícias, né? Antigamente, eu tinha costume de assistir muito jornal, de ler muita coisa. Todo dia de manhã, eu pegava o celular e abria no Google Notícias para ver como estava o dia, o que tinha acontecido no dia anterior. Eu tinha muito essa mania. E daí, com o tempo, eu fui me cansando de ver muita notícia e de ficar triste com muita notícia. E eu decidi parar de procurar muita coisa. É claro que minimamente assim na semana eu ainda vejo para ficar inteirada do que está acontecendo, né? Tanto aqui quanto fora do país, assim, ver sobre política. Então eu gosto ainda de ver, mas eu tenho visto muito menos do que eu via antes, porque antes era um hábito mesmo assim real de entrar para procurar notícias. E isso estava me pesando um pouco. Eu falei assim, não, eu preciso dar uma segurada, senão eu vou enlouquecer. Aí isso eu consegui diminuir.
Sim, é desde quando eu fui morar sozinha, eu nunca mais deixei ligada a televisão em jornal, sério, assim, faz, sei lá, 7 anos que eu não vejo jornal. Nossa, muito E bem. é muito tempo, assim, nem não ligo a televisão nem pra ver, ai, sei lá, novela, essas coisas assim, não ligo, não deixo ligada, é, que é algo que eu também acho que pesa muita energia, porque se, por exemplo, deixei ligado alguma vez, só veio aquele monte de informação, todas ruins, sabe? Ó, uma coisa que eu posso dizer é que, assim, como eu nasci no interior de São Paulo, a gente via notícias de São Paulo, a gente tinha até medo de vir pra cá, sabe? Então era assim, como São Paulo, cara, como é que você vai comparar, né? Uma cidade, sei lá, de 22 milhões de habitantes e não tem como comparar com as coisinhas que acontecem no interior, porque aqui, né, esse tanto de gente, então a gente Sim, ficava com medo, assim, porque tudo que a gente via no jornal eram as coisas ruins. Então, até pouco tempo atrás, antes de mudar para São Paulo, eu falava assim: nossa, eu não quero morar em São Paulo. São Paulo, não. Eu falava assim, e hoje em dia, tipo, ninguém quer vir. exatamente, hoje em dia, tipo, eu adoro, assim, morar em São Paulo, foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Não sei se quero morar aqui para sempre, mas no momento, assim, tô muito satisfeita, sabe? E era um medo, assim, que eu sinto que eu fui criando por conta de consumir esses conteúdos, assim, desde criança, vendo essas coisas em jornais, sabe? Sim, você falou uma coisa que eu vivo porque meu pai faz o mesmo. Meu pai mora em Ponte Nova, que é na zona da Mata de Minas Gerais, fica ali coladinha com Ouro Preto. E ele já morou aqui em São Paulo, mas ele foi embora daqui já tem bastante tempo. E toda semana que ele me liga, ele fala para eu ir embora de São Paulo, porque São Paulo tá muito perigoso, tá muito violento, tem muito crime. E é por isso, ele assiste jornal o tempo todo, vendo da Atena, que são as Nossa, piores tragédias. só tragédias, no caso, né? Exatamente, Eu fico assim. pensando, meu, não passa uma coisa boa. Tipo, em São Paulo tem Não, uma coisa cultural aqui, nesse canto, de graça para você ir ver. Assim, passa muito brevemente e depois já volta pra coisa ruim, assim, sabe? Então, exatamente. mas eu gosto de consumir também conteúdos, assim, de política, mas aí eu olho mais no TikTok, assim, em lugares mais Entendi. que não seja televisão. Entendi. Eu também não assisto outras coisas na TV aberta, assim. Se eu ligo a TV é muito mais para ver algo no YouTube, para ver alguma série, que também não é uma coisa que eu assisto tanto, assim. Ah, eu amo. Mas para ver jornal, novela também não me apetece, não me atrai. Legal. Sá, e você, já viu algum conteúdo que realmente te ajudou no momento difícil da sua vida? E algum que também já te deixou um pouco pior? Você já estava mal e aí ficou pior depois de ver aquele conteúdo? Sim, já vi um conteúdo maravilhoso que me ajudou. É um vídeo no YouTube do Drauzio Varela falando sobre ansiedade, como você se acalmar. Ele é muito bom. É um conteúdo fofinho e de alguém que tem conhecimento sobre o que está falando. Esse foi um conteúdo muito bonitinho. Tem uma página que eu gosto também que se chama Contente, Contente Você, se eu não me engano, que é da Dania Reis. Ela sempre publica conteúdos muito legais, assim, muito de assuntos necessários para gente. E eu gosto bastante, assim, são conteúdos que me faz refletir e querer botar aquilo em prática. E algum que me deixou muito pior, quando eu vejo essas notícias, né, que você mencionou, essa semana estava bem feia de notícias de feminicídio, aí me pega Uhum. bastante, assim, ainda mais quando você já não está num dia bom, e ver isso, assim, me deixa bem triste, e consegue me deixar pior, né, pensando, e justamente essa semana, que foi terrível, assim, muitas notícias. E se tem algo que mexe com o emocional, é comparação. Thalia, o que mais desperta a comparação em você hoje? Essa comparação, ela te motiva ou meio que te paralisa ali? Olha, por muito tempo essa comparação me paralisou, assim, principalmente em relação ao meu lado profissional, né, que era algo que eu não me sentia realizada profissionalmente.
Então, obviamente que eu me comparava com as outras pessoas, por exemplo, colegas de faculdade, tipo, nossa, essa é a pessoa que se deu bem na profissão e tal. E eu não estava conseguindo na época, né? Então, isso por muito tempo me paralisou até que eu fui entendendo, né, que não é por esse lado que eu deveria levar as coisas, sabe? E que cada um tem o seu propósito mesmo ali. Tanto é que a minha vida deu uma virada muito grande, né, assim. E tá tudo bem, sabe? Que as outras pessoas continuem fazendo o que elas estão fazendo e prosperem, né? Comecei a olhar para o outro lado, assim, tipo, vou olhar, que legal, sabe, que essa pessoa tá prosperando no que ela tá fazendo, mas antes eu já cheguei a me comparar e ficar mal, assim. Hoje em dia não é algo mais que me paralisa, hoje em dia me motiva. Bacana, você conseguiu mudar, né, essa visão que você tinha de comparação, e daí ela se tornou mais uma motivação ali para você ser diferente. Legal. Acho que eu dei uma ressignificada, assim. Sá, e você, tem alguma coisa que você já se comparou com alguém da internet? Olha, os dançarinos de TikTok. Primeiro, porque eu não sei dançar. E segundo, porque eles ganham uma grana que eu trabalhando assim, segunda a sexta não ganho. Eu ficava pensando, gente... Ótimo ponto! Onde foi que eu errei? E daí, com o passar do tempo, eu entendi que o que a gente vê ali é uma parcela do que as pessoas vivem, né? E que é isso, assim, eu não sei dançar, então eu tenho que trabalhar. Mas, de resto, assim, eu sempre entendi que o que me mostram ali não é realidade. Ninguém é 100% feliz, nem tá bem o tempo todo. Então, eu consigo, e sempre consegui, e nunca deixei que isso me fizesse mal, no sentido de, aquela pessoa tá melhor do que eu. Então, acho que eu consegui fazer isso, para eu não pilhar e não ficar me comparando e acabar ficando mal. Total, esse é um ponto muito legal, assim, dá até um episódio, né, que a gente vê muitas pessoas muito novas, né, conquistando muito com a internet, assim, e às vezes você para e pensa, nossa, cara, será que eu não consigo também? Mas, assim, a real é que a gente meio que não tem coragem, né, e essa galera tem coragem de ir lá e meter a cara. É isso, eu não sei dançar, então eu não vou ligar uma câmera pra ficar dançando na frente da câmera, mas eles sabem, eles têm coragem, então eles vão. Sá, e você tem alguma dica ou hábito, né, que te ajuda a usar a internet com mais consciência? Tipo, colocar um tempo de limite no Instagram, no TikTok. Qual a dica você deixaria para alguém que está passando por essa dificuldade no momento? Olha, eu até tenho e tento. Eu sempre deixo o limite de 3 horas por dia para a rede social, mas eu sempre vou além, sabe? Ele mostra ali, continuar por mais 15 minutos, ignorar ou parar. Eu sempre vou pro ignorar. E sigo. Eu também faço isso, cara. Se alguém aí consegue parar no limite, está de parabéns, porque olha, para mim é muito, muito, muito difícil. Então, o que eu penso que seja algo bom é isso, né? Você colocar um limite, mas aí você tem que ter um autocontrole para parar quando dá o seu limite. Mas, assim, além disso, eu não consigo pensar em nada, assim, porque quando me acontece de eu ficar cansada, eu simplesmente paro de ver. Eu deixo o celular de lado e vou fazer outra coisa. Investe TV, né? Não, eu pego um livro quando eu tenho consciência. Agora, quando eu não tenho, eu vou pra TV. Ah, que coach. E você, gente? Se alguém tiver alguma dica para dar pra gente, a gente agradece, porque assim, não tá tendo. As nossas dicas não são boas. Não são boas. Mas eu faço isso do tempo também, mas eu sempre ignoro. Mas é que eu deixo também 15 minutos, e teve um tempo que eu consegui, tá? Seguir. 15 minutos por dia? Aham. Mulher, eu vou 3 horas. Eu respeitava os 15 minutos. Mas aí depois parei, assim, sabe? Então, agora não tá valendo de nada, mas eu já consegui. E outra coisa de vez em quando eu deleto o aplicativo, né? Fico um tempo sem usar, sem consumir tanta coisa. E essas são as dicas que eu tenho mesmo, assim. Bacana. Vou tentar um dia excluir
Acho que eu baixo logo depois. Mas eu vou tentar. Coloca uma meta. É, né? Talvez assim me ajude. Uhum. Bom, a gente vai encaminhando para o nosso fim. Mas antes, Thali, você consegue ficar entediada sem pegar no seu celular? E se você consegue, dura muito? Tipo, 2 minutos ou 30 segundos? Cara, quando eu tô viajando, eu consigo ficar super assim, sem celular, sem usar mesmo. Passo horas sem olhar o celular. Na praia, assim, quando eu tô distraída com a família, com amigos, eu consigo sim. Agora, no dia a dia, assim, em casa, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Eu tento me policiar, claro, quando tô, tipo, com um momento, assim, né, jantando, essas coisas. Ou, às vezes, eu também uso, né, gente, até jantando. Que bonito, eu também. Pois é. Pois é. Ou tomando café da manhã, assim, que geralmente eu tomo café da manhã sozinha. Então, às vezes, no dia a dia mesmo é um pouco mais complicado. Mas quando eu tô de férias, assim, eu consigo ficar bastante tempo fora do celular. E você, Sabrina, 30 segundos? 30 segundos, sim. Agora, se eu tô num lugar sem área, eu fico mais tempo. Se não tem sinal da TIM, onde eu tô, aí eu consigo ficar muito mais tempo entediada sem pegar no celular. 5 minutos, então. E não mais, né? Até eu ir embora do lugar. Eu tava me estressar e falar assim, quero ir embora daqui, não aguento mais. Quero voltar pra selva de pedra. Exatamente, quero voltar pra minha casa, lá tem Wi-Fi. Mas eu não consigo. Não, às vezes eu até consigo, mas assim, é bem raro ficar entediada sem pegar no celular. Eu gosto de fazer crochê. Então, às vezes, quando eu tô entediada, eu falo assim, vou fazer crochê. Aí eu não quero pegar no celular. Que E tem uma legal, coisa. não sabia. Amiga, eu gosto de fazer crochê, tá? Crocheteira. Pô, Tem uma cara. coisa. E tem uma coisa que também eu faço, que é o quê? Se meu celular tá carregando, eu não mexo nele. Então ele fica carregando lá e demora, né, o meu celular pra carregar. Então, o tempo que ele tá na tomada, eu nem encosto. E eu acho que é o tempo, assim, que eu posso estar entediada e não tô encostando ele porque ele está carregando. É isso aqui. Não tem. Eu fazendo uma análise, não tem muito tempo de tédio, não. Isso é ruim, né? A gente precisa lidar com o nosso tédio. Isso é ruim, é ótimo lidar com o tédio. De vez em quando, tipo, quando eu tô muito no celular, assim, por exemplo, tô no sofá, e aí eu falo assim, não, preciso curtir um pouco do meu tédio. Aí eu fico um tempo lá, assim, sentada só, sabe? Sem olhar no celular, sem olhar na TV, sem fazer nada. Eu faço isso de vez em quando. E é bem, bem bom, assim, dá aquela relaxada, coloca uma música, sabe? Sim, Ou às vezes até sem música pra curtir o tédio total, assim. ficar só Mas não é no tédio. sempre, né? Ficar só Não, é. Mas são eventos pontuais. O silêncio às vezes dá uma incomodada, né? Total. E é isso, gente. Vamos encaminhando pro fim. Isso. Vamos mandar um abraço para os nossos amigos, né? Que super É ouviram. verdade. O primeiro episódio. Gratidão. Bombando. Obrigada pelas 3 visualizações. Brincadeira. Tivemos muito mais. Obrigada por cada comentário, por cada pessoa que ouviu, né? O podcast, Sim. que comentou, curtiu, compartilhou aí com os amigos. A gente ficou bem grata, assim, por cada comentário que mandaram mesmo, assim, o primeiro episódio foi um episódio que a gente gostou bastante de gravar, foi bem fluido, assim. E ficamos muito felizes, né, Sá, com os feedbacks das pessoas. Muito, muito. Amigos muito queridos. Vocês sabem quem são. Muito obrigada. A gente teve bastante engajamento tanto ali no Spotify quanto no YouTube. Então foi muito legal, assim, ter esse apoio da galera nesse primeiro episódio. Com certeza. E espero que vocês curtam esse episódio que a gente fez hoje. Não sei se vai estar tão bom quanto o primeiro, mas eu espero que a gente consiga ir melhorando a cada dia, né, na nossa dinâmica aqui. Eu aqui pensando, nossa, gente, é muito ruim, né, com a tela. Não é exemplo de nada, absolutamente nada. Vou melhorar. Pois é. Zero exemplo. Semana que vem eu volto dizendo que, olha, segui minhas 3 horas de tela, hein? Virei monge. Fui para uma montanha, não tinha sinal, então não consegui usar meu celular. É bem isso. Gente, um beijo.
Obrigada pra quem ouviu até aqui. Pra quem ouviu só até o primeiro minuto lá, não vai saber que eu mandei um beijo também, mas um beijo. A gente se ouve. Vocês ouvem a gente no próximo episódio. É isso, um beijo e até o próximo episódio.